Boa noite, irmãos. É uma alegria voltar a essa igreja. Talvez nem todos saibam, o pastor Paulo falou alguma coisa sobre isso, mas Deus nos deu o privilégio de, quando chegamos a Recife, em 2011, quando eu estava começando ali o seminário, essa igreja também estava começando. Começou finalzinho de 2010, né? Chegamos aqui em janeiro de 2011 e procurávamos uma igreja para congregar. O Senhor não deu apenas uma igreja, o Senhor nos deu irmãos muito chegados, não deu apenas pastores, me deu um amigo, pastor Paulo, e os demais presbíteros dessa igreja. E aí, passado esse tempo, Deus me dá agora um privilégio de poder voltar a essa mesma igreja, pregando a palavra do Senhor. Já estive aqui outras vezes, e é sempre uma alegria estar aqui, irmãos. E eu queria aproveitar para dizer aos irmãos que isso serve também de encorajamento para essa igreja a abraçar os seus seminaristas. Os que estão aqui hoje são os pastores do amanhã. Eles vão plantar igrejas, eles vão cuidar das igrejas. E vocês estão indiretamente plantando outras igrejas quando estão cuidando dos seminaristas. Então, a alegria, a Igreja do Alto Branco se alegra muito da irmandade, a fraternidade que nós temos com a Igreja da Aliança aqui no Recife. Nós nascemos juntos e é muito bom saber que essa igreja de alguma forma é nossa mãe. Então, muito obrigado ao conselho dessa igreja por todo o bem que nos tem dado. Também queria agradecer ao pastor Sivaldo. Foi meu professor de pregação no seminário e não deve ser coisa, você imagina, não deve ser muito fácil pregar para o seu professor de seminário. Mas Deus faz dessas coisas com a gente. Eu fui incumbido não de trazer uma palestra propriamente dita, mas de uma exposição da Palavra de Deus, com a finalidade de trazer, né, a lembrança do pacto. O pastor Paipa, ele se incumbiu de apresentar o pacto, né, os termos do pacto, as partes do pacto, o sinal, o selo, né, a esperança. E agora nós vamos ver a alegria que temos na lembrança desse pacto eterno. Eu peço que você abra a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, Isaías 49. É um texto bem conhecido. A nossa Bíblia, ela tem algumas divisões. Eu vou seguir a divisão de um determinado puritano, fazendo a seção do verso 13 ao verso 17. Isaías 49, 13 a 17. Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadece. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Os teus filhos apressadamente virão, ao passo que os teus destruidores e os teus assoladores se retirarão do meio de ti. Somente até aí. Vamos orar ao Senhor. Deus de toda bondade, Pai de misericórdia, o Senhor que não apenas fez um pacto com teu povo em Cristo, mas o Senhor que mantém esse pacto firme eternamente. E diante de ti não há sombra de variação, não há possibilidade de mudança nesse pacto. Mas o Senhor sabe
como nós somos mutáveis. Como nosso pensamento é inconstante. Então é necessário, Senhor, que ouçamos da Tua voz, da Tua boca, nos lembrando a respeito desse pacto, para que saímos daqui essa noite com a compreensão de como ele funciona e com a certeza que ele irá conosco até o fim. Abre, Senhor, o nosso entendimento nessa noite. Nos constrange, Senhor Deus, diante do nosso pecado. Exalta o Teu Filho, orienta a Tua igreja, salva, cura o coração doente e em todas as coisas dá glória ao Teu nome. É o que nós pedimos em nome do Teu Filho. Amém. Quem é Deus para você quando tudo vai mal? Ora, eu não estou perguntando quem é Deus para você quando as coisas vão bem, porque é muito fácil você responder esse tipo de pergunta. Quando sua casa vai bem, quando sua família vai bem, quando seus filhos estão com saúde, quando você tem bom emprego. Essa não é a questão. A questão é, quando tudo vai mal na sua vida, quem é Deus para você? Quando falta o emprego, quando voltar para casa é um problema, quando a mesa não tem fartura, e quando você deita sua cabeça no travesseiro e não tem paz. Quem é Deus para você nessa hora? Pouco vai lhe ajudar aquele Deus que é pregado de alegria, de gozo, né, que as pessoas dançam no domingo à noite. Pouco vai lhe ajudar saber quem é esse Deus. Muito vai lhe ajudar se você conhecer quem é o Deus da aliança. Pouca esperança você terá se apegar a esse Deus fraco que precisa lhe dar precisa pedir licença para entrar na sua casa, que precisa a toda hora perguntar se você deixa ou não fazer alguma coisa. Pouco vai adiantar na hora da tribulação se esse Deus for o Deus que muitas vezes é pregado. Muito vai lhe ajudar se você conhecer o Deus da Escritura. Mas o problema, irmãos, é que quando esse tipo de dúvida, esse tipo de problema vem à nossa vida, as circunstâncias da própria existência, a falta de alimento, a falta de emprego, a falta de paz no lar, quando tudo isso entra na nossa casa, até a percepção a respeito de quem é Deus muda. Nós começamos a nos esquecer quem Deus é. E começamos a duvidar a respeito do Senhor. Porque logo a tentativa de tomar as rédeas da vida. E logo eu me esqueço da soberania desse Deus. E quando tudo vai mal, eu desconheço até o ser de Deus, tentando tomar o comando da minha vida. E me esquecendo daquilo que ele falou. Veja que esse problema não é um problema simplesmente do século XXI, é um problema muito antigo. No período em que Isaías profetizou em Israel, dúvidas a respeito de Deus, das promessas, da aliança, também serviram como uma sombra para aquele povo de Israel. Uma sombra negra, uma sombra que pairava sobre o povo de Deus e não deixava eles confiarem no Deus que havia feito um pacto com aquele povo. As dificuldades eram muitas, não tenha dúvida disso. Talvez muito maiores do que as suas. Isaías prega e profetiza ali por volta do 8º século
antes de Cristo, um tempo difícil, um tempo onde os povos vizinhos atacavam Israel, onde a prosperidade de 200 anos atrás, com Davi, com Salomão, já não era mais a mesma, onde as pessoas não tinham a mesma alegria de ir para a igreja, de cultuar, de servir a Deus, por conta da circunstância. A paz já não era a mesma no meio do povo de Deus. A prosperidade se foi. Até mesmo Jerusalém, o lugar onde o Senhor havia apontado a marca do pacto, estava sendo ameaçada cada vez mais. O que é que sobra num momento desse? O que é que eu vou me lembrar quando tudo isso acontece? É nessa circunstância que Deus levanta esse homem chamado Isaías. De dentro do povo, do meio do povo, surge um homem que vai trazer esperança, não do próprio homem, mas a esperança que procede do Senhor. Veja que esse é um aspecto interessante da igreja. A esperança da igreja, ela não vem diretamente de um anjo. Você não precisa ter uma visão hoje à noite para você recuperar a esperança no Senhor. Você não precisa que alguém fale por meio de outro e assim diga a palavra do Senhor. Você não precisa de absolutamente nada disso. Deus levanta um homem, Deus levanta um profeta que diz assim, diz o Senhor. E ali a esperança do povo é restaurada. Um profeta. Que profeta é esse? O que é que ele escreve? Do que ele fala? Isaías é, sem dúvidas, um longo livro de 66 capítulos que divide justamente a história de Israel nesse ponto. Se você ler do capítulo 1 ao capítulo 39, só tem castigo, palavra de destruição. Alguém vai dizer que esses primeiros 39 capítulos de Isaías nada mais são do que o Apocalipse de Isaías. Veja, tamanha é a destruição que é falada ali. Toda palavra que sai da boca do profeta é palavra de destruição contra o povo que caiu no pecado. Um povo que rejeitou as palavras do Senhor. Mas quando você chega no capítulo 40, exatamente no capítulo 40, o tom de voz de Deus muda. E veja, Deus não está falando por meio de um anjo, Ele está falando por meio de um homem. Mas Deus fala o homem por meio do profeta. Quando é para exortar é por meio do profeta, quando é para animar por meio do profeta. 39 capítulos falando de destruição. Veja quais são as palavras do capítulo 40. As primeiras palavras dessa segunda parte do livro. O texto diz assim, verso 1: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Você vê que a linguagem muda aqui. Ele não está falando mais contra o povo, ele está falando a favor do povo. Ele está mandando o profeta agora parar de exortar e dizer: console o meu povo. E não só isso, ele diz: fala ao coração de Jerusalém. Que Deus é esse, irmãos? Esse Deus, ele trata do homem, ou com o homem, como um pai trata com um filho. Um bom pai, ele tem um momento de exortar, e ele tem um momento de se alegrar. Ele tem um momento de falar duramente contra o seu filho,
e tem um momento de falar consolando o coração do seu filho. Porque tem lei e porque tem evangelho. Ora, se a pregação do profeta for só lei, ninguém aguenta. Nós não vamos suportar todo domingo escutar uma pregação do começo ao fim falando de lei. Faça, 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 sem esperança. É por isso que quando alguém prega assim, ele é chamado de legalista. Por quê? Porque só apresenta a lei. A verdadeira pregação do verdadeiro profeta tem lei e tem evangelho. Tem ameaça e tem promessa. 39 capítulos falando das ameaças do pacto. Agora vem as promessas, do capítulo 40 em diante. Essa linguagem ela vai ganhando mais força. Vá agora para o verso 10, por favor, do mesmo capítulo 40. Eis que o Senhor virá com o poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Veja agora, como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, as que amamentam, ele guiará mansamente. Veja, uma hora lá atrás a iniquidade do povo, um povo de impuros lábios, mas agora até a maneira de falar com o povo muda. Meus cordeirinhos, eu sou o pastor e eu vou rebanhar os meus cordeirinhos. Eu vou cuidar, eu vou reunir os meus cordeirinhos. É a palavra de consolo para Israel. Capítulo 41, isso continua, verso 8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Veja agora, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e sustento com a minha destra fiel. Preste atenção em como Deus se refere. Eu sou o teu Deus, eu te ajudo e eu te sustento com a minha destra fiel. Você percebe que há uma ligação entre esse Deus e esse povo. Não é um Deus com um povo, mas ele diz, eu sou o teu Deus e vocês são o meu povo. Aqui fica mais claro ainda esse pacto que Deus tem com esse povo, porque ele é o Deus desse povo. Nós precisamos descansar nessa verdade. Você não tem um Deus, você tem um Deus específico. Você não crê em qualquer divindade que se apresenta por aí. Você não crê numa religião que foi inventada semana passada. Você crê num Deus histórico. Como é que a gente se refere a Deus? É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele tem história. Ele já fez muita coisa para esse povo. Ele já cuidou desse povo. Então, eu vou me agarrando a essa verdade histórica, ao invés de me apegar a um Deus fraco e a uma religião vã, que passa de um dia para o outro. No verso 1 do capítulo 42, ainda no mesmo sentido, ele diz assim, eis que o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, em verdade promulgará o direito. Agora,
agora as coisas começaram a ficar mais claras. De onde vem a esperança desse povo? Que consolo esse povo está esperando? Você veja que a linguagem ela passa de Israel para um homem específico. Deixa de ser o povo e passa a ser um homem. É verdade que muitas vezes você tem essa linguagem que ela é usada de maneira intercambiável. Uma hora você fala de Israel, outra hora você fala de Israel como sendo o filho de Deus. É assim desde Deuteronômio. Mas aqui as coisas estão ficando muito mais específicas a respeito de quem é esse homem. Porque esse texto ele é citado nos evangelhos. E lá é citado por Cristo. Ou seja, a esperança que está sendo aqui proclamada por Isaías não é uma esperança em nada. Não é uma promessa vazia. É a promessa da vinda do Messias, o meu servo, o que não vai esmagar a cana quebrada. Quem conhece o Evangelho sabe. Esse texto é utilizado lá em Mateus para mostrar que ele não veio, né, simplesmente para pregar a lei, para esmagar o povo com a lei. Ele veio para pregar a graça também. Ele aponta o meu pecado e oferece a graça. O consolo de Israel não era outro consolo que o mesmo que nós temos hoje, o Senhor Jesus Cristo. É verdade, irmãos, que no capítulo 45, se você for comigo para ele, 45, verso 1, esse homem parece que ele passa a ser outro. O verso 1 vai dizer assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita. Ciro vai ser o rei da Medopécia que vai libertar o povo de Israel. É verdade, isso é verdade. Mas Ciro não passa de um tipo de libertador. Do tipo de um libertador. Não é a promessa completa. Porque depois ele volta para citar o Messias novamente, agora chegando no nosso capítulo 49. O Messias é claramente falado aqui. Verso 1. Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe fez menção do meu nome. Fez a minha boca como espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Por que esse redentor aqui não pode ser Ciro? Porque a arma que Ciro tinha para libertar Israel era a arma militar. Qual é a arma desse libertador? Verso 2: fez a minha boca como uma espada. Esse redentor, ele não vem redimir por meio de força militar. Não é por força, não é por violência, é pela pregação da palavra. Ou seja, a esperança de Israel em um servo que seria levantado não é esperança em qualquer um, é esperança num homem específico. Não pode ser também Ciro, porque Ciro vem com a arma, com a espada na mão. Esse aqui vem com a palavra. A palavra é a esperança do povo de Deus. Quando Deus levanta o profeta, e veja o que nós temos, o privilégio que nós temos tido nesses últimos anos. A palavra abundantemente sendo pregada no nosso meio. Talvez, irmão, nós não tenhamos noção hoje do que está sendo, do que Deus está fazendo em nosso meio. Porque geralmente é assim, durante a história, as pessoas que estão vivenciando a história, o que vai virar a história, não se dão conta. Mas você já parou para pensar o que está acontecendo no nosso meio? E, mais detidamente, no Nordeste do Brasil? Igrejas surgindo com um único propósito: pregar a palavra. E alguém um dia me perguntou lá em Campina Grande,
qual era a programação que a nossa igreja tinha para o jovem. É uma pergunta estranha, né? Pode ser estranha para nós, mas não é para a maioria. Programação que nós temos para o jovem: culto, manhã e à noite, discipulado, reunião de oração. Os jovens estão lá. Aqui não é diferente. Em Maceió não tem sido diferente. Em Aracaju não é diferente. E você vê que isso está se espalhando. E a bênção é, Deus tem trazido para o nosso meio mais seminaristas, mais futuros pastores que vão ser aqueles que, mais adiante, estarão em outras cidades com o mesmo propósito: pregar a palavra. Não há outro consolo para o povo de Deus se não for por meio da pregação da palavra. Consolai o meu povo. Quem é que ele envia? Um profeta. A palavra que me exorta é a mesma que me consola. Assim é o Senhor. Mas qual foi a reação desse povo? Veja, não foi muito boa. Verso 13, o primeiro que nós lemos, depois de darmos esse rápido panorama pela segunda parte do livro de Isaías, o verso inicial diz assim: cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadece. Essa é uma convocação santa. Toda a criação deve se unir para adorar o Senhor, de todo lugar. E qual é o motivo dessa adoração? Porque Deus levantou um Redentor. Porque virá o libertador desse povo. Você entende? Esse é o motivo pelo qual eu devo me alegrar. A Escritura diz: porque a alegria do Senhor é a nossa força. O que é que mais precisa me alegrar? O que é que vai mudar a disposição do meu coração? Não existe mais nada que alegre o coração do crente senão Cristo veio e Cristo virá. O que é que eu preciso mais além disso? Alegre-se, povos. E aí veja, não só os povos, ele fala até a terra. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, ele diz que a terra, a criação, ela geme e aguarda a quem? O Redentor. Para se alegrar com a redenção. Ora, se a criação inanimada se alegra com isso, como eu, a quem Deus me deu capacidade intelectual, cognitiva, como eu não vou entender essas coisas e me alegrar com a promessa do meu Salvador? O que deveria estar na nossa boca todo o tempo é um cântico de alegria, porque o Senhor enviou o Salvador. E aí vem o grande contraste dessa pequena seção que nós estamos analisando. Veja, Deus diz: alegre-se, cantem, é uma ordem. Veja agora o verso 14. Mas Sião, aqui um contraponto forte. Mas Sião, veja, mas o povo a quem Deus fez aliança, esse povo, o que é que esse povo diz a respeito da ordem do Senhor de se alegrar? Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Como é que Israel pode chegar a esse tipo de conclusão? Deus se esqueceu de mim. Ora, volte para o começo. Lembre-se da circunstância que Israel vivia nesse ponto da história. Perigo por todo lado. Não havia prosperidade. Não havia paz. E alegria
até mesmo do culto, estava se esvaindo. As pessoas não tinham cuidado com o culto, a ponto de Isaías, no capítulo 1, dizer: vocês vêm me adorar, trazer sacrifícios, orações, mas podem parar. Se vocês não refletirem no que estão fazendo, podem parar. A circunstância levou o povo a essa decadência. E aí vem um problema. Quando o povo de Deus começa a concluir a respeito do seu futuro por aquilo que vê hoje. E há uma expressãozinha para sintetizar isso. Quando eu começo a andar por vistas. Quando eu deixo de andar pela fé, porque o crente precisa e deve andar por fé. É uma das marcas da nossa religião, andar pela fé. E eu começo a andar por aquilo que eu vejo. E aí quando eu ando por aquilo que eu vejo, ou seja, pela circunstância, toda a realidade ela é transformada a partir daquilo que eu vejo. E muitos foram os exemplos negativos na Bíblia de pessoas que andaram por vistas. Por exemplo, lembre-se de Ló. Ló, quando foi se apartar de Abraão, Abraão deixou ele bem à vontade para dizer qual o caminho que iria seguir. E Ló, olhando para as campinas do Jordão, ele escolhe o lugar por vistas. Ele foi parar num dos lugares mais ímpios que essa terra já ouviu falar. Porque escolheu andar por vista. Lembre-se também de Labão, capítulo 24 de Gênesis, quando ele recebe o servo de Abraão na sua casa, em busca de uma esposa para Isaac. E o texto é categórico em dizer, quando Labão viu o pendente de ouro, ele estava escolhendo ali a esposa da sua irmã. Mas o texto diz, quando ele viu o pendente de ouro, ou seja, o tesouro que tinha aquele homem, ele diz, entra bendito do Senhor. Crente, filho de Deus escolhendo casamento por aquilo que o homem pode dar. O futuro marido, será que o que ele tem reservado para mim? É gente que anda por vista. Ou quem sabe ainda, Esaú, que chegando de uma jornada, fraco, é bem verdade, trocou um direito de primogenitura, um benefício eterno, por 15 minutos de prazer, num prato de lentilha. Quantas vezes você já trocou o Senhor por 15 minutos de prazer? Sua vida particular, seus pensamentos. E nós vamos trocando aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Por um motivo muito simples. Porque nós muitas vezes andamos por vista. Nós começamos a tratar o futuro a partir do que está ao nosso redor. Imagine se Cristo andasse por vistas. No último dia antes de ser morto, ele não viu ninguém ao seu redor. Quando pediu para os seus discípulos orarem com ele, quando ele voltou, não tinha ninguém ao seu lado. Imagine se Cristo andasse por vistas. Qual era o problema então de Israel? O problema de Israel não era a falta de prosperidade, não era a falta de paz, não eram os inimigos, não era absolutamente nada disso. O problema de Israel era um só: a incredulidade do povo de Deus. Que não é um problema só e particular de Israel, mas é o nosso problema.
Porque nós não confiamos em Deus como Ele é. E nós não temos a esperança pactual que Ele diz na sua palavra. E nós deixamos que a nossa fé esmoreça. E destronamos Deus, assim diziam os puritanos, com a nossa incredulidade. Um deles, um dos teólogos do século XVII, ele, comentando esse texto, ele diz assim: eu me imagino na posição de Deus quando a minha incredulidade ela aflora. Então Deus ele sempre se compara com uma esposa, com a relação entre marido e esposa. Ele é o marido e a esposa, a igreja. Quando a igreja ela é incrédula, quando ela não crê nas promessas do Senhor, ela é como uma esposa desconfiada. Ela é como uma mulher que, quando o marido que passou o dia todo trabalhando, se esforçando, chega em casa ao final do dia, um homem fiel, um homem trabalhador, mas ele chega em casa no final do dia e ela começa a questioná-lo. O que é isso? Onde você estava? O que é que você estava fazendo? Assim somos nós, quando nós somos incrédulos diante do Senhor. Uma esposa que não confia no seu marido. Olhe, se isso é ruim em relação a um homem dessa terra, imagina desconfiar do Deus da Escritura. Talvez você brinque com a incredulidade, a gente vai, com muitos pecados, a gente vai convivendo muito bem com eles e nós começamos a tratá-lo até como se fosse um objeto de estimação, um animal, que a gente cuida muito bem dele. Mas a incredulidade, como é pecado, ela cresce. E esse animal vai ficando cada vez maior e daqui a pouco não cabe na sua casa. Houve um outro período na história de Israel, agora no último profeta do Antigo Testamento, Malaquias, capítulo 3, onde uma coisa muito parecida aconteceu. Eu queria que você abrisse comigo. Malaquias 3. A partir do verso 13. Todo o livro de Malaquias é um diálogo entre Deus e o seu povo. E o povo de Deus, desde o começo, questionando o Senhor. O Senhor não nos ama, e Deus diz: eu amo, porque eu fiz um pacto, né? Eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. O Senhor não cuida de nós. Deus diz: eu cuido, eu sou um pai, eu cuido, vocês é que não têm cuidado com o meu culto. E todo esse diálogo, ele vai transpondo o livro de Malaquias, até chegar no capítulo 3. Aqui, eu poderia dizer assim, é o cume da loucura por conta da incredulidade. Veja até onde a nossa incredulidade chega. Verso 13. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis, veja agora, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não
serve a Deus. 100 anos depois da reconstrução do templo, quando Deus estava cumprindo as suas promessas, mas esse povo achava que era pouco, eles começaram a desconfiar de Deus. Onde estão a completude das promessas? Tudo bem que uma coisa ou outra já se concretizou, mas e o resto? E isso começa a ser gerado um clima no meio do povo, no meio da igreja. Nós ouvimos pregação todo domingo. Cadê que as coisas não acontecem? Onde está aqui, né, o crescimento do reino? Eu não estou vendo aqui o Brasil melhorando. E você começa a andar por vistas. E a incredulidade toma conta do seu coração. Tenha cuidado com isso. Porque o ponto final é esse aqui. Inútil é servir ao Senhor. Não brinque com o pecado. Não brinque com a incredulidade. Ela começa com uma pequena dúvida. Talvez uma questão pequena teológica ali, não estou entendendo muito bem. E você começa a se questionar cada vez mais até o ponto que você chega aqui. Inútil é servir ao Senhor. Aí Deus diz ao fim: ao remanescente fiel que guardou a minha palavra, por fim vocês verão que eu farei diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e o que não serve a Deus. Então volte comigo para Isaías 49. A resposta de Deus à incredulidade do homem, no verso 15 é assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eu queria que você atentasse para uma palavra que está se repetindo nesses dois versículos. As palavras do povo, no verso 14, são assim: o Senhor me desamparou. Agora veja, o Senhor se esqueceu. Primeira vez vai aparecer essa palavra. Verso 15, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? Segunda vez, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Aqui está claro um jogo de palavras. Qual é o problema do povo? Deus está esquecendo da sua aliança. Então o que é que Deus diz? Não me esquecerei da minha aliança. E ele repete isso 3 vezes num único versículo. Ele está enfatizando aqui: eu não me esqueço das minhas palavras. O que eu falo, acontece. O que eu prometo, se cumpre. E essa, sem dúvidas, é uma expressão que ganha muita força na teologia da aliança. Se você voltasse para Gênesis capítulo 8, ali, né, no grande ponto de virada da história de Noé, quando Noé está na arca, né, o dilúvio já tomou conta de toda a terra, e aí parece que Noé está nadando à deriva, está ali naquela arca à deriva. E o texto silencia completamente, você fica naquela expectativa. O que vai acontecer depois? É o verso 1 do capítulo 8, que demarca justamente a virada do texto. Diz assim: lembrou-se o Senhor de Noé. Deus se esquece de alguma coisa? Sem dúvida nenhuma, ele nunca se esqueceu de nada. Então, por que Deus fala com essa linguagem? Para que eu compreenda. Eu que me esqueço, preciso entender. Deus
não se esquece. E essa lembrança lá do capítulo 8 de Gênesis não é uma lembrança qualquer, é uma lembrança redentiva, é uma lembrança pactual, porque ali muda a vida de Noé. Não é à toa que no quarto mandamento, quando Deus nos ensina a guardar o dia do Senhor, ele diz, lembra-te. Ou seja, lembra-te do pacto. Seja como eu, não se esqueça das minhas palavras. Aí ele diz, lembra-te porque eu tirei vocês do Egito. Ou seja, lembrem-se da redenção. Não se esqueçam do que eu fiz. Levítico capítulo 26, Salmo 105, tantos textos vão falar a respeito da lembrança do Senhor. Deus se lembra do seu povo. Mas tem uma lembrança que é citada lá em Hebreus capítulo 10, que eu queria tratar com vocês, irmãos. Hebreus 10. Verso 16 e 17. Está tratando aqui da obra de expiação de Cristo. E aí no verso 16 ele diz, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Ele diz, a minha aliança é esta, não me lembrarei dos teus pecados. Eu me lembrarei de vocês para salvá-los, não me lembrarei dos seus pecados. Esse é o final da obra de Cristo, que foi apresentado no início do capítulo 10 e vem sendo apresentado desde o capítulo 9. O que é que isso está dizendo aqui para mim? Há uma lembrança pactual e há uma lembrança judicial. A lembrança pactual é essa, não me lembrarei dos teus pecados, ou seja, você vai ser salvo. Por quê? Porque houve remissão dos seus pecados em Cristo, no Redentor. Mas se você não tem a lembrança pactual, você vai ter a lembrança judicial. Eu me lembrarei de cada um dos seus pecados no último dia, para lhe condenar. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus tem boa memória. Ele sabe de cada pecado que nós cometemos. Não tem um pecado, nem aquele mais escondido no profundo do seu coração. Deus está lá. Ele sabe. Qual a esperança? Se Cristo morreu por ele, por esse pecado, por menor que seja, ele nunca vai trazer à memória. A lembrança dele vai ser pactual. Para quem não tem Cristo, a lembrança dele é judicial. Então volte comigo agora para as imagens que Deus começa a tratar lá em Isaías 49. Ele diz, acaso, verso 15, pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Ora, não é comum que Deus se revele falando dele próprio como uma mulher, como uma mãe. Não, isso não é comum. Deus sempre ele se revela como um pai. Talvez que eu me lembre agora, 2 textos que Deus ele mesmo se revela como mãe aqui, Isaías 49, lá em Mateus 23, quando Cristo diz que ele, como uma galinha que quer juntar os seus pintinhos, ele ali tentou cuidar de Jerusalém. Talvez sejam os 2 últimos textos. Se tiverem outros, eu não me lembro agora. Então, por que ele mudou a figura a seu próprio respeito de um pai para uma mãe? Porque a imagem aqui é muito mais forte quando você trata de uma mãe. Porque não é qualquer mãe
é uma mãe que ainda amamenta. Matthew Henry, quando comenta esse texto aqui, ele diz assim: imagine o que é a ligação entre o bebê e a sua mãe. Ora, dificilmente um homem, um pai, vai esquecer do seu filho, mas uma mãe é praticamente impossível. Porque ele estava dentro dela 9 meses. Minha esposa está grávida. A ligação que ela tem com a nossa filha não é a mesma que eu tenho. E eu tenho muita inveja disso. Eu sempre falo com ela, me deixe sentir quando ela está mexendo, mas ela não perde uma mexida de Eva. Você entende? Isso é completamente diferente. A ligação é muito maior, está dentro dela. Você entende isso? Quando a mãe come, ela transfere o nutriente para o filho. Que ligação é essa que um pai nunca vai ter? Quando esse filho vem, né, é dado à luz, esse filho vem ao mundo, de onde é que ele tira o sustento? Da mãe. Então nem os seios da mãe deixam ele se esquecer do filho. Ele está sempre ali para lembrá-lo. Aí Deus diz assim: mas quem sabe exista uma mãe louca, alguma dessas aí que deixa o filho na porta de uma casa, que abandona, que tenta matar. É possível, é possível. Eu, todavia, não me esquecerei de ti. É difícil uma mãe esquecer do filho que ainda mama, é praticamente impossível. Um pai também. Mas eu não me esqueço de jeito nenhum. Não há possibilidade de eu me esquecer do meu povo. Não importa a circunstância que você está vivendo. Se é falta de emprego, se é falta de paz no lar, se é falta de alegria para viver, Deus não se esquece de você. Porque você é como um filho que ainda mama. Você tem dúvida disso? Talvez você não tenha tido uma mãe muito boa assim. Mas nós não estamos falando de mães da terra. Nós estamos falando do próprio Deus. Ele vai além ainda mais um pouco. Verso 16, ele diz: eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. São duas imagens agora, por fim. Nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Era um costume judeu de você, para não esquecer algo, você ali colocava na mão. Se você ler Deuteronômio 6, ele está dizendo lá: ensina a lei do Senhor, inculca na cabeça, quando levantar, quando for deitar, ata na mão do teu filho. Ou seja, coloca na mão, para ele não esquecer, grava na mão dele, na fronte dele, para ele não esquecer da minha aliança, da minha lei. Então é isso que Deus está dizendo aqui. Eu tenho o seu nome gravado na minha mão. E aí, um determinado comentarista diz: mas parece que essa ligação na mão, de levar um nome, né, de carregar o nome consigo diante de Deus, parece ser inclusive um trabalho sacerdotal. Carregar o nome, a presença de Deus. Eu queria que você abrisse comigo Êxodo capítulo 28. Êxodo 28. Esse capítulo ele trata principalmente das vestes sacerdotais. E nós temos aqui pelo menos duas partes que chamam a atenção para esse ponto. Primeiro, o peitoral do sacerdote, verso
Verso 15 diz assim: farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal, farás de ouro, e de estofa azul e púrpura e carmesim, e nenhum fino retorcido farás. Quadrado e duplo será de 1 palmo o seu comprimento, de 1 palmo a sua largura. Colocarás nele engastes de pedras com 4 ordens de pedras, a ordem de sárdio, aí vem toda a ordem. E lá no verso 21, as pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes. Serão esculpidas como sinetes, cada um com o seu nome, para as 12 tribos. Então, quando o sacerdote ia trabalhar, quando ele ia à presença de Deus, levando o sacrifício, no peito ele carregava o nome do seu povo, o peitoral do juízo. Ali, as tribos eram carregadas para dentro da presença de Deus. Agora veja uma outra parte dessa mesma roupa, no verso 29, diz assim: assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo, sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para memória diante do Senhor continuamente. Para que ele levava o nome dessas pessoas? Para memória. Porque eu não me esquecerei de ti. Porque os meus nomes estão gravados, os teus nomes gravados nas minhas mãos e aqui no peitoral, nos ombros. Que sacerdote é esse? É aquele mesmo que consolou o povo na época de Isaías. E é o mesmo sumo sacerdote falado lá em Hebreus, que nos carrega a presença do Senhor. E eu tenho que ter certeza que ele não se esquece de mim, porque o meu nome está gravado nas suas mãos. Volte comigo para Isaías 49, já nos encaminhando para o fim. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Os teus filhos virão apressadamente ao passo que os teus destruidores e os teus assoladores se retiram do teu meio. A imagem parece que muda completamente aqui, né? Você tem uma mãe, aí em seguida a mão gravada com o seu nome, e aí começa a falar de muro. Que muro é esse? Não tenha dúvidas que ele estava se referindo aqui a Jerusalém, porque todo o contexto de Isaías se refere a Jerusalém. E que esses muros aqui que foram derrubados, né, quando os inimigos entraram, esses muros foram completamente destruídos, o templo destruído, Israel perdeu a esperança, acabou a glória de Israel. Ele está dizendo, os teus muros estão sempre diante de mim. Ou seja, eu vou reerguer os teus muros, ó Jerusalém. Isso aconteceu. E novamente os muros foram derrubados no primeiro século, no ano 70. Falhou a palavra de Deus. Os muros que Deus prometeu, que estavam sempre diante dele, não estarão mais. Essa cidade gloriosa nunca mais será erguida. Veja, Isaías 49, alguns versículos antes do que nós lemos. Verso 8, diz ainda o Senhor: no tempo aceitável eu te ouvi, te socorri no dia da salvação, guardar-te-ei e farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhe repartires as herdades assoladas, para dizeres aos presos, saí, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles pastarão nos caminhos e em todos os altos desnudos terão o seu pasto. Veja agora, não terão fome, nem sede, e a calma nem o sol os afligirá, porque o
o que dele se compadece os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Transformarei todos os meus montes em caminhos, e as minhas veredas serão alteadas. Eis que virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim. Ele está dizendo aqui, quando o mediador da aliança vier, ele vai restaurar essa cidade. E nessa cidade não vai haver mais fome, nem sede, nem o sol afligirá. Epa, que cidade é essa? Que cidade na história não sofreu com fome, sede? Olha, isso aqui é a descrição do Éden. Ele não está descrevendo outro lugar, ele está dizendo, o mediador da aliança, ele vai restaurar Jerusalém para ser como o Éden. Não o Éden, mas como o Éden. Quando é que essa cidade vai aparecer de novo? Quando virá essa Jerusalém? O último texto que nós vamos abrir hoje, Apocalipse capítulo 21. Verso 1, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Agora vá para o final do capítulo, verso 22, a descrição dessa cidade. Nela, em Jerusalém, não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Porque o seu nome está gravado na mão dele. Essa cidade vai ser a nossa habitação eterna. E eu não tenho desejo de voltar para o Éden. Nem muito menos que Jerusalém, lá no Oriente Médio, seja levantado novamente. O templo volte. Porque essas coisas já passaram. O mediador da nova aliança promete uma cidade muito maior, um mundo restaurado. E esse mundo, nem o sol, nem a fome, nem a tristeza, nem a falta de emprego, nem a falta de paz na minha casa, nem as angústias do meu coração, nem a desesperança com amanhã. Nesse lugar, absolutamente nada disso terá vez, porque tudo foi renovado. Essa é a esperança que nós temos, irmãos. Essa é a promessa que foi dada para o povo de Deus. A questão é, como eu vou lidar com o agora? Deixa eu falar com você a respeito disso. Como você vai lidar com uma promessa que não foi completamente realizada hoje? Quando vier o pensamento negativo, quando chegar em casa for difícil, quando conversar com a sua esposa geralmente vira uma guerra, quando deitar a cabeça no travesseiro é um peso, eu convido você a lembrar de tudo isso que foi dito aqui.
Senhor fez uma aliança. O Senhor trouxe não apenas castigos para os nossos pecados, mas também esperança e promessa de restauração. Se apegue a essas promessas. Ouça a palavra de Deus pregada. Todo dia caminhe com sua família, com seus filhos, lembrando dessa promessa, trazendo a lembrança dessa aliança para dentro da sua casa. Se ajoelhe com sua esposa quando tudo estiver mal. Ore pelos seus filhos. Ore pelo seu trabalho. Porque ainda que todas as circunstâncias digam o contrário, a nossa esperança é da vitória final. Não há como pensar diferente. Mas deixa eu me dirigir a alguém que talvez não conheça o Senhor ainda essa noite. E você pode estar pensando assim: que bom, eu vi hoje, Deus não se esquece de mim, vou me apegar a essa verdade. O que Deus diz aqui em não crer no seu filho, na verdade não é isso. Cristo mesmo fala no Evangelho, não é que ele não se esqueça de você, ele diz: eu nunca vos conheci. Se você não está em Cristo, se você não crê no Filho de Deus, não é que ele nunca lhe conheceu, não é que ele nunca vai deixar de se esquecer, ele nunca lhe conheceu. Mas no último dia, não tenha dúvida disso, uma memória vai vir na mente do Senhor. Se você morrer sem Cristo, se você morrer sem Cristo, todos os seus pecados serão trazidos à memória do Senhor, para a sua condenação. É a lembrança judicial. Mas se você morrer em Cristo, na aliança com o Senhor, dos seus pecados, nunca mais me lembrarei. É a lembrança pactual. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Amém. Vamos orar ao Senhor. Ó Senhor, Tu que conheces o nosso coração, e Tu que sabes, Senhor Deus, o mais profundo do nosso ser. A palavra não nos veio à boca e o Senhor já a conhece toda. Não te lembras, Senhor Deus, não te lembras dos nossos pecados, não te lembres deles, Senhor. Lembre, Senhor, da aliança que o Senhor fez em Cristo e do sacrifício único e perfeito em nosso lugar. Se alguém aqui não te conhecia hoje, por meio dessa pregação veio te conhecer, ouve um coração contrito, que deseja desesperadamente de esperança. Ajuda o Senhor. Não te lembra mais dele, Senhor Deus, para a sua própria condenação, mas lembra o Senhor Deus para a sua salvação em Cristo. Abençoa essa igreja, Senhor Deus, essa amada igreja. Cuida do seu pastor, dos seus presbíteros, da junta diaconal, dos irmãos que congregam aqui. E nos dá a alegria de caminharmos juntos até a renovação da Jerusalém celestial, onde lá nem fome, nem sol, nem pecado, e nem mesmo a distância vai nos separar mais, porque todos habitaremos juntos, numa única e eterna igreja. Amém.